Vamos à apresentação de Jesus Cristo, homem. Quantos se gozam de escutar uma vez mais a nosso Pai? Com a pergunta quantos se cansam de escutar a Ele? Olha, a pessoa não se cansa, isso é um mistério. Uma vez põe um vídeo, um filme, duas, três aí já, não quero mais. Mas às vezes eu estou trabalhando, estou escutando um teminha de papai, e eu ponho uma e outra vez. Olha, isso é uma semente tremenda. Uma e outra vez. E eu escuto e cada vez saca um pouquinho dele. Olha, um ângulo diferente, como dizia papai. Pois hoje temos um tema precioso, um tema maravilhoso. Desses temas que papai nos deixou. Que privilégio, quando esse cuidado que ele tinha, se gravaram esses temas para nós, não nos deixou aí. E então, o tema de hoje nosso Pai nos aclara neste tema as seguintes inquietudes. Primeira, perguntas que JH responderá no Calqueu de hoje. Por que Paulo menciona que Jesus Cristo viria como ladrão na noite? A que se referia exatamente? E por que o compara assim? Eu vejo pessoas que dizem, não, dizer que o Senhor é um ladrão? Não. É porque aí, isso é o que ele aclara, ele diz que viria como, o quê? Como ladrão. E o ladrão anuncia. Imagina o ladrão chegar na tua casa e te diz, amanhã eu vou voltar de novo para roubar. Alô? A pessoa se prepara, certo? Pelo menos chamaria a polícia e diz, ó, ladrão está vindo na minha casa. Por quê? Número 2. Diz, quando o apóstolo Paulo menciona que o Senhor habitaria e andaria em nosso meio, se referia a que viria em um corpo normal para explicar e pregar? A quem se referia o Senhor quando dizia que viria e habitaria e andaria em nosso meio? Olha que tremendo. Olha, isso não vai aclarar hoje, papai. Ele vai aclarar. Número 3. Onde põe seus olhos o débil na fé? Aqui é onde aqui temos que fazer um exame. Todos, alô? O débil na fé, papai nos explica, olha, o débil na fé, ele põe seus olhos a quê? Por outra parte, onde põe sua vista o crente espiritual imaduro? Por isso ele diz que ao espiritual ninguém julga, certo? Não é que eu tenho os meus olhos postos. Eu estou débil na fé ou estou aí firme? Ponto número 4. De que benefícios desfruta o crente que está neste ministério e tem convicções firmes na verdade? Olha, veja que tremendo. Haverá algum benefício por estar firme? Haverá algum benefício por estar aí com umas convicções? Porque alguém pode estar aqui, não, eu vou, por que você vai? Não, porque eu gosto. É que cantam bonito, eu gosto do pastor, gosto como dão os anúncios, gosto como apresentam isto. Gosto. Ou estás aqui por uma convicção firme? Alô, isso o papai nos disse hoje. Vai nos explicar, ele mesmo. Uma convicção de raiz, não? A mim, eu não conheço ninguém segundo a carne. Que falaram de fulaninho, não me interessa. Que falaram de... não me interessa. Que disseram isso, não me interessa. Eu tenho uma convicção firme. Deus, o Senhor mesmo, se formou dentro de mim. A mente de Cristo está em mim. Eu estou convencido, eu sei porque estou aqui. Alô? Porque dou louvor a Ele, porque o semeio, porque gosto de escutar a Ele. Eu sou um abençoado, convencido. Estão aqui, papai vai explicar hoje. Assim que, creio que temos outra perguntinha mais. 5. Se somos humildes, olha, veja isso. Esse é um mistério precioso. Se somos humildes, mansos, e nos submetemos ao bispo. Ao quê? Eu não sou igual ao quê? Ao escrito. O que acontecerá em nosso futuro? Segundo explica Jesus Cristo, homem. Olha, veja que interessante. Há que ser humildes e mansos. O que acontece com o humilde e o manso? E se nos submetemos ao que está escrito? Amada, pois vamos pôr-nos em pé, amada preciosa, amada linda, de papai. Vamos receber o Consolador, o único mediador entre Deus e os homens. E seu nome é
Jesus Cristo. Abba, Pai. Vamos recebê-lo com gozo, com alegria. Hoje com júbilo. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Então o tema de hoje é as evidências da vinda do Senhor. As evidências da vinda do Senhor. Você sabe que profeticamente já toda a teologia e os eventos futuros, isso que eles vinham lendo assim há 30 anos atrás, eu lia esses livros, Eventos do Futuro, e toda essa teologia tem dito que já, ou seja, já se cumpriu o tempo de que o Senhor venha, pois não vem. Não viram isso, mas dizem, tem que ter chegado. Aqui veio um rabino, um rapaz judeu, que sabe que o Messias já chegou. E então olhou, 95 veio dizer que aqui estava Jesus Cristo. Ele veio, como uma hora sentado com ele, fiquei. Necessito saudá-lo, necessito tocá-lo, necessito vê-lo, porque é que ele tem que estar em algum lado. Eu venho viajando por todas as partes do mundo e não encontro. Então, como me disseram que é aqui, eu vim ver se é aqui. Quer dizer que todas as evidências indicam que o Senhor já tem que ter chegado. O problema é que estão esperando que ele venha nas nuvens. Eles estão esperando um evento místico, onde todo mundo veja chegar e, bom, e se forma um caos. Mas então, se é assim, então não pode vir como ladrão na noite. E Paulo diz que na primeira aparição é como ladrão. Ou seja, ele vem escondido. O ladrão se esconde para roubar-te. Verdade que sim? Então, as evidências é que ele vem como um corpo físico, como o teu ou como o meu. Ele tem que vir assim, porque para caminhar e habitar e falar e pregar, pois tem que vir em um corpo. Agora, esse corpo, eu digo às pessoas que debocham de mim, pois me chamam de blasfemo, por eu aceitar que eu sou Jesus Cristo homem. Pois olha, ok, pois não sou eu, para você não sou eu. Então procure em tua igreja, ele deve estar lá. Verdade? Porque já está suposto a estar como ladrão, já está escondido. Pois eu digo aos batistas, busquem sua igreja, talvez esteja lá. Ou vá nas igrejas grandes aqui de Miami, procurem-o aí, porque ele tem que ter chegado, como eu não sou, pois tem que estar por lá. Ou procurem entre os mormons, talvez ele esteja metido entre os mormons. Ou está entre os católicos. Ou está entre as testemunhas de Jeová, ou os adventistas. Não, mas eu digo como para eles, eu estou dando com um público que está me vendo pela internet, que eles pensam que eu cometo uma blasfêmia ao dizer que eu sou Jesus Cristo homem. Ou que vocês também aceitam que eu sou Jesus Cristo homem. E me dá muita lástima os débeis na fé que temos tido, que se foram por isso. Pois os que se foram daqui, eu disse, vá buscá-los lá onde vocês foram. Agora, tem que ter umas evidências, porque Paulo disse que quando ele viesse, ele chamaria a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, que Jesus Cristo viria pregar. Cristo nunca pregou nos dias de sua carne. Ele falava em parábolas, falava histórias, dava conselhos para ver se, às vezes, repreendia os fariseus, mas ele não teve umas doutrinas básicas. Então, para consolo, não só teu, para consolo meu,
pois Deus me dá estes conselhinhos apostólicos, essas orelhinhas, para a pessoa fortalecer as coisas quando diz que crê. Por exemplo, vamos ver em Romanos capítulo 2, verso 16, coisas que você necessita para que quando te confrontem, veja como é que você pode crer que ele é Jesus Cristo homem. Diz, olha, não é? Vejamos, vamos pôr-nos de acordo. Ele tem que ter chegado já como ladrão, porque a primeira aparição era a vinda diferente. A aparição é como ladrão. Agora, a vinda vem com todos os santos e seremos arrebatados juntamente com ele no ar. E ar significa ambiente. Não é ar por lá por cima, porque isso você não vai poder vê-lo. E é buscar os que o esperam, os que já estão ressuscitados, os que estão mortos em Cristo. Pois tem que arrebatá-los juntamente com os que vivem na nuvem. Então o que acontece é que está a primeira aparição e está a vinda. Agora, na vinda, aí já com corpos glorificados, mas a aparição é o primeiro, ele tem que ser uma manifestação visível para poder pregar. Por exemplo, vamos ver a Romanos 2,16. Diz, no dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme o meu evangelho. Quer dizer que viria um dia onde Deus iria julgar aos vivos, porque para ter segredos, os segredos dos homens têm que estar na terra, não para julgar isso. Quer dizer que essa manifestação da aparição de Jesus Cristo homem tem que vir com o evangelho da incircuncisão, não com a circuncisão. Porque Paulo diz aí, repita-me o verso novamente, é bem importante. No dia, Paulo esperava um dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme a quê? Quando ele disse a meu evangelho, você sabe que ele mesmo disse que a mim me foi encomendado o evangelho da incircuncisão. Quer dizer que essa manifestação que vem Jesus Cristo, você teria que buscar um homem e onde encontrar, fique lá, não fique aqui. Fique onde você encontrar um homem que está julgando a igreja conforme o evangelho da incircuncisão. E aí não tem problema. Olha, isso é para a tua tranquilidade, para que você não fique nervoso. Olha, será isto falso? Porque foram alguns e essa gente depois poderá pensar, caramba, por que fulano foi? Embora seja uma pessoa que esteve aqui por anos, e agora, porque dizem que o apóstolo é Jesus Cristo, o homem se assustou e foi embora. E isso pode trazer temor a ti também, você de momento dizer, isso é falso. Você pode dizer isso, mas então está a evidência que eu estou te dando, é para que o seu susto passe pouco a pouco, porque Paulo advertiu que viriam os momentos na história onde se iria pregar o evangelho da incircuncisão. E então, com isso, pois tu te alentas. Vamos ver agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Carta aos Coríntios 6, 16 ao 18. Vamos ver essa outra evidência, porque essas são evidências que nós temos para fortalecer aos que duvidam. Pois no verso diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Habitarei e andarei entre quê? Para habitar e andar se necessita estar em carne. Não pode ser a segunda manifestação com o corpo glorificado. Para habitar e estar entre eles, diz, eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles,
qualquer igreja que você saiba que ali não está, deve sair dali, a menos que Jesus Cristo homem esteja lá. Saia do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis no imundo, e eu vos receberei. E que é o imundo? As blasfêmias que se cometem na igreja chamando pecador as pessoas. Isso é uma imundície. Proibindo situações e sacramentos, imagine, azeite, essas coisas imundas, todas essas porcarias que fazem os evangélicos, esses batismos em água, lavando gente suja, você vê, trapo sujo aí, que para limpar os pecados, banhos e cerimônias, isso é imundo, pois saí deles, não toque no imundo, e eu os receberei. E veja o que diz, e serei para vós por pai. Você se lembra, deixa-me o verso bíblico posto aí, por favor. Você se lembra quando Jesus Cristo nos dias de sua carne disse, a ninguém chameis pai? Hã? Lembra que ele disse, a ninguém chameis pai, porque há um só pai nos céus. Então, Paulo se atreveu a chamar-se pai porque gerava no Evangelho. O que acontece é que ele ficou sem filhos, porque ninguém creu nele. Quer dizer que viria um terceiro pai. E então, esse pai disse, serei para vós por pais e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora veja, algo curioso. Que é que há pouco eu estive em um lugar onde um pastor perguntou, olha, por que vocês dizem ao pai e papi, e papai, papito? Imagine, então, isso chamou a atenção dele, porque ele nunca havia visto em sua vida que chamassem alguém. E assim, então, houve um na Colômbia que me disse, quantos filhos você tem? E ele disse, são muitos, são muitos. Mas veja que essa manifestação, por exemplo, a mim sempre me chamou a atenção que há anos, mas antes que vocês me chamassem de pai, antes que o ministério começasse a me chamar de pai, eu notava que meu pai me dizia a mim, papai, quando você pode me levar a Porto Rico? E por que me chama papai? Veja, isso é um testemunho para mim. Só eu sou a única pessoa que ele chamava de papai. Ou seja, meu papai me chamava de papai. E então, quer dizer que nessa manifestação, como você pode entender, diz que ele andará e habitará entre eles. Esse tem que ser um homem. Eu dizia a um homem, olha, ok, eu não sou Jesus Cristo homem. Tá bom, para você eu não sou. É que você está confundido. Você está possuído por demônios. Você está enganado. Pedi a Deus que te ilumine para que você se arrependa. Então eu disse a este jovem, eu disse, olha, quando uma pessoa está enganada, como vai pedir ser livre de algo que ele pensa que ele é a verdade? Pois claro, para você se dar conta de que você mesmo está dizendo que está enganado. Ok, pois se eu estou enganado, conforme a como você pensa, pois eu creio que tem a verdade, portanto, como eu vou pedir a Deus que me revele a verdade, se eu me sinto que estou na verdade? Verdade, quando você trata de convencer a um jovem de que não, que essa jovem não te convém, que esse rapaz não te convém, que essa menina não te convém, se ele tem namorado, ele vai dizer, esqueça disso, rapaz, porque eu me convém. É que ele está convencido de que é assim. Você está vendo outras coisas que ele não vê. E então, eu disse ao jovem, olha, tranquilo, não te assustes, eu não estou assustado. Veja, eu estou calmo, eu tenho temperança para falar com você. E se eu não sou, pois busque na tua igreja, talvez seja o teu pastor. Agora, se é o teu pastor, ele não pode estar te pregando o diabo, porque o diabo foi destruído. Ah, perdoe-me. E se prega que o pecado todavia está em pé, então é tampouco ele, porque o que ele viria sem relação com o quê? Ou seja, que as evidências que nós temos, não pare mais.
Digo, tem que haver algumas evidências para a pessoa poder basear o que ela crê e o que ela ensina. Então, todos os teólogos, bom, atualmente há um caos. Então, as datas começaram em 1985. Depois disseram que o calendário judaico seria em 91. Então, depois disseram quando talvez seja que em 2000. Em 2000, muitos crentes, atente bem que esta é uma informação que estou dando, pois eu leio. E eu, nos aviões eu leio, estou vendo televisão, vejo o programa deles, eu vejo tudo. Porque eu preciso me inteirar para ver onde eles estão baseados. E os disparates que eles dizem lhes confundem mais ainda. Mas no ano 2000, em Israel, ouça isso, em Israel, onde esse caos agora mesmo está lutando, no ano 2000 houve uma série de suicídios de cristãos que criam que Cristo iria aparecer em Israel. Venderam suas propriedades, mudaram para Israel para estar pertinho de Jesus. Não, e foi uma decepção, porque eles estavam olhando, olhando assim para o céu. Eles ficaram olhando para o céu e lá esperando uma mudança. O que acontece? Olhavam seus corpos e ficaram aí decepcionados. Decepcionados, porque veja o que diz Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. E ao que pode confirmar-vos, segundo o meu evangelho, veja o que diz Paulo. Paulo sabia que viria um que poderia confirmar você segundo o seu evangelho, da incircuncisão. E a pregação de Jesus Cristo. Ou seja, que aquele que iria pregar era Jesus Cristo mesmo. E quando você viu Cristo pregando nos dias de sua carne, como eu te disse anteriormente, nunca pregou. Ele veio para morrer pelo pecado. Nessa primeira manifestação. E então morreu pelos pecados. E disse, depois daí disse, e virá por segunda vez, sem relação com o pecado. Então as evidências, porque eu sei, as confrontações que me fazem são dolorosas, porque são pessoas que não dá tempo de explicar as coisas a ele. Nesse momento, é um momento de discussão, ou um momento de assinalamento, então, eles debocham de mim. Olha, como é que você se atreve a cometer uma blasfêmia e dizer que você é Jesus Cristo homem? Eu imagine, eu não posso mais. Até onde você chegou? É verdade que é doloroso para mim, porque eu me sinto confrontado com coisas que eu não posso aclarar no momento. Se eu estou com uma Bíblia, muitas vezes eu encontro eles num lugar, num centro comercial, então não dá tempo de buscar uma Bíblia de momento, você se sente assim, como com o desejo de dizer, olha, segue pensando como você quiser. Então vá com o deboche embora. O que me consola é que Jesus Cristo, no dia de sua carne, disse, quando vier um dos dias do Filho do Homem, dirá, porque se debocharão dele. E que pior deboche que te digam algo que você não pode explicar. Então eu o que faço é que, eu não vejo ninguém. Eu me passo fechado o tempo todo, eu só saio assim para lugares para pregar. E levo aos lugares. Bom, é que não me dá vontade de sair, não. Prefiro estar em minha casa quase sempre. Sem dúvida, nem tudo é negativo. Uma vez, a Jesus, nos dias de sua carne, estavam debochando dele porque disseram, como é que você se atreve a dizer que você é filho de Deus? Você é filho de Maria, de José, do carpinteiro, da esquina ali, daquela rua ali, e dizendo aí que é filho de Deus. E então, pois Jesus se sentia confrontado e disse, quando eu sei que é difícil eu dizer quem eu sou, mas se vocês não querem crer em mim, então creiam nos milagres e nas coisas que eu estou fazendo, nas obras, porque do Messias diziam que iria acontecer essas coisas. E eu as tenho cumpridas ao meu redor. Eu estou na mesma situação. Quando me dizem, tu és Jesus Cristo homem, eu digo, se não querem crer em mim, creiam. Em 30 ou mais nações que estamos. E o milagre é que todos estão falando a mesma coisa.
E outros milagres que a carne não suporta é que todos os homens nessas igrejas se sentem contentes com chegar, ministrar, pegar a semente, fazer, trabalhar para a igreja, dizer, irmãos, agora, seu pastor, a imagem. Isso é bem difícil, pois quando a pessoa tem vento, ela diz, não, que imagem, eu quero pregar eu. Sim, porque ele quer figurar, ele quer expor sua retórica, ele quer expor bem que ele fala e mostrar as coisas. Isso é natural nos homens. Os pastores, esses, todas as igrejas no mundo, quem figura é um homem, um líder. E então, aí há comparações. Eu gostaria mais do pastor lá, porque ele se expressa com boas. Eu gosto mais daquele outro, porque ele é assim, mais carismático. Mas aqui ninguém figura. O que figura é uma imagem. Agora eles dizem, eu gostaria de pregar, porque isso é verdade. A pessoa gostaria de expor essa revelação, isso é lindíssimo, é um gozo poder explicar a palavra a qualquer pessoa. Mas eles dizem, mas se amada se beneficia com a que a imagem diga, não, nós ficamos de lado. Isso nunca se havia alcançado, porque você sabe o que é tanto homem negar-se, mas há um mistério nisso. Não só o que se fala mesmo, mas há outro mistério. É que é uma igreja com um pastor. Porque diz que Cristo morreu pela igreja, não pelas. É por uma igreja ele morreu. Para então, da única forma que pode ser uma igreja é se um pastor está. Porque quando são duas igrejas, quando há um pastor aqui e outro pastor lá, duas igrejas. Agora, se a mesma pessoa fala em todas as igrejas, então é uma igreja. Não são muitas igrejas, porque é uma mesma pessoa falando. E isso é um mistério que nunca se havia alcançado em toda a história da igreja. Então, mas a isto que chegamos, irmãos, me sinto muito alicerçado no que estamos fazendo. Muitas pessoas pensam que eu estou cegamente buscando atração pessoal ou buscando um egocentrismo meu. E é o contrário. Vocês me conhecem perto, vocês sabem que eu não tenho necessidade disso. Eu penso que eu sou uma pessoa realizada e que mais igrejas que todas as que temos alcançado no mundo para estar. Porque isso é o que faz, é mais fácil não dizer o que eu digo. Porque isso traz perseguição. Ou seja, se eu fosse um ventrudo pensando nas coisas de dinheiro, eu diria, não, eu não vou dizer que eu sou Jesus Cristo, isso vai me trazer perseguição. Isso vão pessoas embora, como se foram. Tem pessoas que não estão alicerçadas, então, estão aqui 10 anos, mas se cumpre o dos trabalhadores da vinha, que uns chegaram às 8 da manhã para sair às 4 da tarde, e outros chegaram às 3 da tarde para trabalhar. Dorminhocos não chegaram às 3 para sair às 4, uma horinha por dia. Olha, e cobraram a mesma coisa. Há pessoas que chegam por último e dizem, olha, eu sabia que ele era Jesus Cristo. Ninguém pode falar como ele fala se não fosse Jesus Cristo. Os novos, os velhos são os que dão problema. Mas então, os que chegaram a trabalhar às 8, às 3 da tarde, já o cheque está chegando a eles. E vão embora às 3 da tarde, olha. Que negócio mais frouxo. Você sabe o que é você estar trabalhando das 3 às 4 e quando já vem a recompensa, você vai para tua casa? Espera um pouquinho mais. Verdade? Como diz a canção, espera um pouquinho mais, espera. Olha, porque tantas verdades de momento. Então, sabe o que eu estava fazendo aqui nestes 30 ou 35 minutos? Eu tenho estado mediando. Diz que Jesus Cristo, homem, é mediador entre Deus e os homens. Pois eu estava mediando entre nós, explicando. Para mediar tem que explicar. Há um só mediador. Estava pensando que a Virgem Maria, você se lembra? Quando você era religioso, que ela é que mediava?
E então, a Virgem Maria, você falava com ela bem bonito, e ela ia estar onde estava o filho. E então o filho ia onde estava o papai. Olha, papai, é verdade que mamãe disse que há que ajudar esta família. Mas há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Amém. Assim que eu fecho com esta palavra, há duas manifestações da vinda do Senhor. Primeiro é a aparição terrenal. Necessita um corpo para poder aclarar o oculto das trevas, para poder explicar o evangelho da graça, para poder confirmar-te com o evangelho da incircuncisão, que Paulo diz que seria um que vos ensinará. Assim que essa é a primeira aparição em um corpo físico. Tem pessoas que me disseram, se você é Jesus Cristo, cura-me agora mesmo, toca-me. E eu disse, não tem, Senhor, olha, se eu cair por essa escada aqui, vai doer, porque eu estou em carne. Eles esperam que Jesus Cristo seja uma coisa de milagres e situações, não? Não, se eu cair por aí, eu me machuco o pé e que nem você, porque em carne todos somos iguais. Igual a Jesus Cristo, dá uma bofetada, ele sentia. Se o feriam, ele botava sangue. Você tem memória quando Jesus Cristo disse, olha, a carne para nada aproveita. Estava falando de sua carne. Veja a carne. Agora, o Espírito, aquele que dá vida, diz as palavras que eu, não minha carne, as palavras que eu falo a vocês, são Espírito e são vida. Então você põe os olhos em mim e diz, não pode ser Jesus Cristo homem. Ele não pode ser, olha, tá... Não. A mim não me cai bem, né? Tá olhando em carne. Agora, fecha os teus olhos e escute. E se fecha os teus olhos, não vê a carne, vai escutar a mensagem e vai dizer, essa é a mensagem que Jesus Cristo homem vai trazer. Mas você tem que tirar a vista de mim, se você puser em mim. Tem pessoas que se passam olhando para mim. Eu não me aproximo muito por isso, porque elas me conhecem e de momento vem algo em mim, vejo que comi demais. Estava com fome nesse dia, imagina. Ou algo, pois passará alguma coisa de momento, alguma coisa que te decepcione. Se você está acostumado com uma coisa, de momento eu faço de outra forma, diz, não gostei. Então, pois as pessoas, você não vê que o débil na fé, o que olha é carne. Os débeis na fé são pessoas que julgam pelo que os olhos veem. Aí é onde está a debilidade. Agora, o espiritual, o maduro, sempre tem a vista no que está escrito, nas evidências. E isso aplica-se a tudo. Por exemplo, tu dizes como eu me sinto. E então, se você trata com o sentir teu, então de momento você começa, te engana o sentir. Você não pode viver pelo que você sente, você tem que buscar outras convicções. Veja, eu hoje desfruto os melhores dias da minha vida. Agora, por quê? Porque estou morrendo, ou seja, eu estou mais que morto. A mim não me importa nada. Eu não me preocupo por incrível que a esta altura eu tenho umas situações que nada. E quando você tem convicções firmes, você não se defende. Você não se defende. Estão falando de você no trabalho? Tranquilo. Que eu sou martelo. Se eu sou martelo, os pregos vão chegar até mim. Você nunca se defenda, porque a defesa é que piora a situação. Você tem que ficar tranquilo. Eu não sou destrutível, porque o que eu prego não é por mim. Eu, carne, sou destrutível. Mas os conceitos que Deus me revelou são indestrutíveis. Não há homem que se possa meter contra este ministério que sobreviva. Ninguém. E se você e os que me ouvem pela internet estão neste ministério, e você tem estas convicções, tudo que é seu não tem quem o toque.
você está firme e suas convicções vão te dar longa vida e vão te dar tranquilidade. Sim? Porque esse é o material que você está comendo. Diz que descansarás. Diz que se te lembras de teu passado, te lembrarás dele como águas que passaram. Águas passageiras. Vais viver em repouso. Veja, vai haver um manto sobre ti, um cuidado, que tu sentes os anjos naquilo que é mínimo. Ei. A cobertura, diga a cobertura. Se tu és humilde e és manso e te submetes ao que está escrito, eu te garanto que tu vais passar o restante de tua vida, os melhores dias de tua vida. Os melhores dias. Vais poder desfrutar e vais estar tranquilo, porque esta cobertura é verdadeira. Os anjos, todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de seu Pai. E essa é a tua confissão. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Abre tu oído, pueblo santo, abre tu oído a la verdad. Tu corazón ensancha ahora. Dios hoy ha hablado aquí. Dios hoy ha hablado aquí. Y ya el pañito tibio ya se acabó. Ahora vamos a identificar con respeto, con aplomo, pero a tiempo y fuera de tiempo. Ya le vamos a decir las cosas como son. Vamos a advertirle a la gente. Vamos a decirle lo que hay. Vamos a hablar claramente. No tenga miedo. Use esa autoridad que Dios le ha dado. Que eso es suyo. Eso se le dio a usted. Se le delegó para que predique a tiempo y fuera de tiempo, para que hable bien claro con sus familiares, con decencia, con respeto, pero mire, les advierto que ya estamos en los últimos días, estamos en tiempos postreros, pronto se acerca el fin de este sistema corrupto y comienza un nuevo evento sobre la faz de la tierra, un nuevo gobierno, nuevos conceptos, un nuevo poder que tendrá este gobierno, que vamos a gobernar con barra de hierro a las naciones. Pronto se acercan esos cambios. Ya mi espíritu los está palpando, los está respirando. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Abre tu oído, pueblo santo,